vou ler aqui em Mateus 11, 28, para quem quiser acompanhar na Bíblia. Texto bastante conhecido. Mateus 11, 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa escritura aqui, aliás, toda a escritura, né? É fascinante. Mas só esse trechinho aqui, essas palavras são de Jesus. Ele mesmo falou. E é interessante que é um texto que eu sempre medito e sempre tem tesouros nesse mesmo texto. Sempre tem algumas riquezas escondidas aqui. Não cessa de sair água daqui, sabe? De sair vida, de sair informação desse pequeno trecho da Escritura. Quanto mais de toda a Escritura, de todo o Evangelho, né? Se a gente tiver o hábito ali de meditar, de ler, é uma fonte inesgotável. E eu medito nesse versículo com muita frequência. É um texto que a gente sabe de cor, é uma escritura que a gente já sabe, então a gente está ali no nosso dia a dia e ele vem na nossa mente, a gente medita nele. E eu particularmente tenho várias experiências com Deus nesse texto aqui. Deus falou muito comigo no decorrer da minha vida, nesse texto. E agora Ele trouxe para meu coração uma palavra para essa noite aqui. E quando a gente lê, logo de cara a gente vê uma promessa de Deus para todos quantos vierem até Ele. Para todos que tomarem o jugo dEle, para todos que aprenderem dEle. É para todos essa promessa? Sim, para todos. Né? Abrange todos, vinde a mim todos. Para todos que vêm até Ele, para todos que tomam o seu jugo e para todos que aprendem dEle. E o que acontece com quem vem até Ele, com quem toma o jugo dEle e com quem aprende dEle? Acontece que encontra alívio, descanso, suavidade e leveza. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque você vai achar descanso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele promete para todos que vêm a Ele, tomam o jugo dEle, aprendem dEle, alívio, descanso, suavidade e leveza. Apesar do que você esteja passando. Então ele promete que se você vier até Ele doente, em crise, se você vier até Ele desempregado, com crise financeira, se você vier até Ele com crise no casamento, se você vier até Ele com lutas, se você vier até Ele com problemas com os filhos, com problemas no trabalho, você pode vir até Ele com tudo isso. Quando você vem até Ele, toma o jugo dEle e aprende dEle com todas essas dificuldades que você continua carregando, apesar de estar passando qualquer situação, você vai achar nele alívio, descanso, leveza. E aí a gente não vê aqui uma solução imediata, né? Vem para mim que eu vou resolver absolutamente tudo. Não, ele diz que vai te dar alívio. Eu posso continuar com a minha enfermidade, mas eu vou ter uma leveza. Eu posso continuar com uma crise, mas eu vou ter alívio. Aí eu trago um alerta para quê? Observe a sua vida hoje. Essa é uma leitura que eu preciso fazer constantemente. Eu quero encorajar você a fazer também. Se eu começo a encontrar na minha trajetória atual, na minha vida agora, uma sucessão de angústia, uma sucessão de sobrecarga, uma sucessão de cansaço, de peso,
e de aspereza. Eu não estou falando de um momento delicado, difícil. Eu estou falando de uma rotina, de um estilo de vida sobrecarregado. Um estilo de vida cansado. Um estilo de vida áspero. Difícil de carregar. Significa o quê? Que ele falhou nessa promessa dele? Não. Significa que nós falhamos. Pode ser que eu esteja longe dele. Pode ser que eu não esteja carregando o jugo que ele propôs. E pode ser que eu não estou aprendendo dele. Logo, eu estou sobrecarregado, cansado, áspero, com cargas, com muita dificuldade. Aí a gente tem que fazer isso sempre. A gente sempre tem que olhar para as coisas que nós estamos fazendo. Sabe, quando a nossa vida está, a vida está um peso. Eu não estou falando de vida corrida, gente, porque isso todo mundo tem. De vida, né, aquela rotina que a gente acorda e trabalha da hora que a gente abre o olho até a hora que a gente fecha o olho. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um peso que compromete, às vezes, a sua saúde mental. É um peso que você não aguenta mais. É uma sobrecarga que é incompatível com aquilo que você suporta. A ponto de te adoecer até fisicamente. Sabe? Quando a angústia já está tão grande que começa a comprometer a nossa saúde. Às vezes física, às vezes mental, às vezes emocional. A gente já começa a ter que recorrer ali para um médico. A gente já vai para um pronto-socorro lá com uma pressão elevada. Por uma ansiedade, por uma angústia, por uma vida corrida. A gente já começa a ficar com a mente completamente comprometida. É aquele estilo de vida sobrecarregado. Espera. Se ele me prometeu alívio, descanso e leveza, eu estou longe dele. Se ele me diz que me daria descanso e alívio, significa que eu não estou parando para aprender dele. Então, por isso que eu estou tão pesado. Tem alguma coisa desajustada. E o nosso Senhor não falha. Então, quem que falha aqui? Nós. E aí eu quero considerar alguns aspectos desse convite aqui. Vinde a mim. Para que a gente consiga analisar a nossa vida. Essa é uma mensagem que você vai olhar para você. Para o que você tem feito, para a maneira que você tem vivido. Você não vai lembrar do outro, não. O outro pode até precisar. Mas quem você vai pensar em você. Né? Primeiro que ele contempla todos, né? Jesus diz, vinde a mim todos. Todos quem? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque Jesus, diferente dos coaches, que dizem assim, ó, você tem que andar com águia, viu? Jesus não, Jesus fala quem que está cansado, quem que está sobrecarregado, quem que está doente, quem que está cego, cadê os coxos, cadê os leprosos, cadê as prostitutas, cadê os fracassados, cadê os galileus sem instrução? Então Jesus faz um convite universal, engloba todas as pessoas. Jesus não está interessado só em quem tem instrução. Só em quem tem alguma coisa a oferecer. Só quem está bem. Só quem tem uma academia. Só quem tem ali uma faculdade de curso superior, um mestrado. Só quem é letrado, só quem tem teologia. Só quem tem uma família bem ajustada e perfeita, só quem tem um carro. Só quem não tem crise financeira. Não, Jesus diz, vinde a mim todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Gente, só Jesus para fazer isso. Se a gente for chamar alguém para andar com a gente não vai fazer isso, né? Espera aí, deixa eu ver quem tem algo para me oferecer, né? Quero alguém para realizar uma obra. A gente já pensa em quem é bom naquilo. Quero alguém para sentar na minha mesa. Eu quero alguém que saiba conversar as mesmas coisas que eu, que tem os mesmos interesses, né? E Jesus chama quem? Todos os que são cansados e sobrecarregados. Independente do motivo do cansaço ou da sobrecarga. Porque a gente pode estar cansado por inúmeras coisas. A gente pode estar cansado por culpa nossa mesmo. Por escolhas que nós fizemos de errado. A gente pode estar cansado e sobrecarregado por pecados que nós temos o hábito de cometer. A gente pode estar cansado e sobrecarregado porque a gente tomou uma decisão errada, porque a gente entrou num emprego errado, porque a gente assumiu um segundo emprego. Às vezes a gente está cansado e sobrecarregado porque a gente escolheu se casar com aquela pessoa. Então, às vezes, o motivo é culpa nossa. Aí o inimigo usa isso para te falar, agora aguenta, você não quis? Aguenta.
Isso é problema seu. Agora você tem que aguentar, não foi você que quis? Não foi você que quis fazer esse curso, não foi você que quis fazer isso daí, não foi você que quis entrar nesse relacionamento? Agora aguenta. Aí a gente acha que não pode ir até Jesus com essa sobrecarga, porque foi a gente mesmo que provocou. E ele disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não disse, só aqueles que têm sobrecarga que os outros lhe acarretaram. Porque tem gente que está sobrecarregado porque outras pessoas colocam cargas nos seus ombros. Por traumas, por medos, por coisas que outras pessoas fizeram, não por culpa dele. Mas tem gente que está sobrecarregado por própria culpa, daí acha que não pode ir até Cristo. Independente do motivo da carga que você está levando, que eu não sei o que é, eu não sei que buraco que você se enfiou, eu não sei que escolha errada você fez, que te deixou absurdamente sobrecarregado, a culpa é sua, mas independente disso, ele não está falando assim, eu só veio aqui se a culpa não, ele está dizendo todos. Então nessa noite o convite é você pegar toda essa sua bagagem, essa sua carga, tudo isso que está te pesando, e vir até ele. É isso que ele está falando. Pega todo esse peso, todo esse buraco que você mesmo se enfiou, que eu sei que foi você mesmo, e vem até ele, com todo esse peso mesmo que você mesmo causou. Ele diz para vir todos os que estão cansados e sobrecarregados. Independente se o motivo é pecado, se é culpa, se é remorso, se é medo, se é ansiedade, se é sofrimento, se é doença, se é pobreza, se é opressão. Se é conflitos familiares, é dívida, é prisões morais, é desespero, o que é que te sobrecarrega? Não importa, ele diz para pegar a sua carga e vir até ele. Outra coisa que eu considero desse convite é Jesus nos chama para ir até ele, mesmo cansado e sobrecarregado. O que a gente faz quando a gente está muito cansado? Chega o final do dia, a gente já não aguenta mais. Não vou orar não, que eu estou cansado hoje. Nossa, eu não aguento orar. A gente olha no relógio 00:30, agora que eu acabei de fazer as coisas, não vou orar não. Estou muito cansado. Não é? Ou a gente passou por um problema terrível. Sabe aquele dia que parece ser uma foto sua no outdoor no inferno? Que todos os demônios resolveram focar em você e tudo aconteceu com você naquele dia. Aí você se desesperou, aconteceu tudo errado, você discutiu com um monte de gente. Você fez tudo errado, você brigou com as crianças, você está naquele dia pilhado, você chega no final do dia com um problema, aconteceu uma catástrofe. Aí você chega tão ansioso no final do dia, aí você fala assim, não vou orar não, tem cabeça. Estou cabeça para orar hoje. E se a gente faz a leitura inversa do versículo, eu gosto de fazer esses trocadilhos às vezes, sabe? Que aumenta a minha compreensão. Ele vai falar assim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. A gente cansado e sobrecarregado, a gente quer o quê? Dormir, quer descansar. Quantos de vocês já não tiveram essa experiência? Gente, a gente está naquele dia muito difícil. E chega no final do dia, a gente está muito cansado. Muito cansado. Aí a gente fala, não vou orar não, porque eu não estou aguentando. Eu não vou até o Senhor, eu não vou, porque eu não estou aguentando ficar acordado. A gente deita e não descansa. E no outro dia a gente acorda pior do que estava de noite, de cansado. Nossa, parece que eu não dormi nada essa noite, parece que passou um trator em cima de mim, parece que eu deitei, passou 20 minutos, meu relógio despertou, não descansei nada. Por quê? Já experimentaram na hora do cansaço? Você está lá cansado, está num dia difícil, mas eu vou orar, depois vou dormir. Eu vou perder aí um tempo do meu sono, né? Perder. Ali 1 hora, 1 hora e meia, não sei o tempo que vocês costumam ficar lá com o Senhor. Vou perder 1 hora de sono, vou perder. Mas aí depois que você está ali com o Senhor, daquele mesmo cansado, aí você vai dormir, você dorme igual uma pedra. Parece que anestesia você. Então, o que ele está falando? Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, ansiosos, aflitos, todos vocês que estão sem cabeça para orar, venham até mim. É nessa hora, essa hora é crucial. Você pode estar no maior das ansiedades. Quando a gente está ansioso, a gente tem mais dificuldade para parar e só dobrar o joelho.
e falar com Deus, a gente quer ligar para alguém, a gente quer desabafar no Instagram, a gente quer procurar um negócio no Google para ver se a gente acha o telefone de um advogado, se a gente acha algum sintoma daquela doença, a gente fica tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, e o último lugar que a gente vai é para a oração. Aí naquela pilha a gente já dorme mesmo ansioso, já dorme sem orar, porque eu estou sem cabeça para orar, no outro dia a situação amanhece, você amanhece sobrecarregado, você já amanhece cansado, você já amanhece aquele bolo, não, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou atrás do fulano, amanhã eu vou ligar para o Beltrano, eu sei que ciclano sabe não sei o que é disso daqui, e a gente já amanhece naquela pilha. Em nenhum momento a gente fez o que Mateus 11:28, que a gente sabe de cor salteado, está falando, vinde a mim. Nesses momentos é que você tem que ir para Ele, é nesses momentos. Está muito difícil, briguei com alguém. Eu estou nervosa com a fulana, fez isso. Nossa, eu estou muito ansiosa, mas eu vou para onde? Vou para Ele, vou para a oração nessa hora. Vou lá, nem que seja para desabafar com Deus, para falar daquele problema que a gente está ansioso por causa de alguma coisa, a gente só sabe falar daquilo. Então ajoelha e fala daquilo com o Senhor. Deixa sobre Ele os seus fardos. Deixa sobre ele sua ansiedade, sua angústia daquele dia, aquela situação difícil que você brigou. Brigou com o marido? Antes de contar para sua amiga, fala para o Senhor. Brigou com a esposa? Antes de contar para alguém, ajoelha e ora. Conta para Deus o desaforo que Ele te fez, que não quer levar você para viajar. Sabe? Deus não te diz nada. Politiza. Experimenta. Pega essa angústia, esse peso, essa sobrecarga. E vai para o Senhor, porque é isso que Ele está mandando fazer. Ele não falou, venha só os sobrecarregados por outros motivos. Ele não especifica, é para todo mundo que está sobrecarregado e até Ele. Por quê? Porque Ele fala assim, ó, e eu vos aliviarei. Gente, quando a gente vai para Cristo, para Jesus, vai para a oração, vai para o secreto, vai para Ele. Com as nossas cargas, Ele nos alivia. Tem um mistério aqui nisso. Eu tenho que entender o seguinte, não é dormir que vai me fazer descansar. Você pode ter 3 dias para você dormir. Se você não for até Cristo, você não vai descansar. Não é uma viagem de 15 dias para a Suíça que vai te fazer descansar, embora possa colaborar. Não é isso. O teu descanso é o Senhor. Você pode sair para viajar, você pode dormir, você pode ter o Vale Night, alguém pode pegar as suas crianças e levar para casa, você pode ficar sozinho, você não vai descansar enquanto você não for até Ele. O teu descanso não está em dormir, não está em viajar, não está em sair do emprego, não está em ter um tempo para a sua cabeça sozinho. O teu descanso é Ele. E aí, Ele disse que nos aliviaria. Por quê, gente? Quando a gente vai para Ele, não significa assim, eu vos aliviarei. Então eu vou vir com um passe de mágica e vou mudar o seu casamento. Eu vou vir um passe de mágica e depositar dinheiro na sua conta. Eu vou vir um passe de mágica e resolver o seu problema. Não, Ele disse que me aliviaria. Porque quando eu vou para Ele, gente, o alívio acontece porque Ele perdoa os nossos pecados. Toda vez que eu vou para Ele, Ele remove o peso da culpa e nos reconcilia com Deus. Quando eu vou para Ele, me dá paz e certeza da salvação. A paz não vem pelo fato de que está tudo ok na minha vida terrena. A paz vem do fato de que está tudo ok com a minha vida eterna. E o principal problema que você tem não é a sua vida terrena, é a sua eternidade sem Cristo. Esse é o principal problema de uma pessoa. Esse é o principal peso que alguém pode carregar, a separação eterna de Deus. O principal peso que eu posso carregar é a certeza de uma eternidade no inferno. É a culpa do pecado. E quando eu vou até Ele, eu tenho esse alívio, porque o meu espírito compreende que eu fui perdoada, justificada, reconciliada, e que aqui pode estar muito difícil, mas a minha eternidade é com Ele. Do ponto de vista do eterno, está tudo certo.
Então, às vezes eu estou lá em casa, eu tenho um dia difícil com o Isaac, ele está nervoso, está muito se agredindo, está difícil, e eu tenho um dia lá, perco minhas paciências com ele também, e aí, quando eu vou para a oração, qual que é o alívio que vem? Ele está salvo. Então, do ponto de vista da eternidade, está tudo certo. Então, vem um alívio, da certeza do meu futuro, ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Naquele momento que eu vou para o Senhor, a culpa que eu levei, porque às vezes é situações que eu mesma provoquei, às vezes estou nervosa porque eu briguei, às vezes estou nervosa porque eu falhei, porque eu fiz uma coisa que não deveria ter feito. Aí quando eu vou para Ele ali, naquela hora, Ele me dá o quê? Perdão. Naquela hora o meu espírito está ligado com o Espírito de Deus e confirma para mim que eu estou salva. Que eu tenho esperança e um futuro, porque é isso que a palavra vai dizer. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então é esse lugar, não tem outro lugar, não tem outro lugar para mim ir, para achar alívio, que não seja esse. Então a paz vem do fato de que, agora está tudo certo, o Isaac está curado, meu marido resolveu viajar. Não, a paz vem do fato de que eu estou reconciliada com Deus. Então por isso que é impossível que eu tenha descanso fora desse lugar. Em nenhum outro lugar eu vou achar a convicção da herança que me espera, que não seja esse. Outra coisa. Então eu fui até o Senhor lá com as minhas cargas, com todas as minhas dificuldades. Derramei toda a minha tristeza diante dele. E é impressionante, gente, porque esse alívio é certo, como ele é fiel. Eu não me lembro de uma vez que eu fui orar angustiada e que eu levantei angustiada. Eu não me lembro disso, não existe, nunca existiu isso, porque Ele é fiel em cumprir a palavra dEle. O problema pode continuar existindo, mas eu saio leve, eu saio aliviada, eu saio bem. Porque Ele cumpre isso. Então agora eu vou fazer o quê? Vou descansar? Agora está tudo bem, estou aliviada, vou viver aqui, vou deitar numa rede? Não. Porque o versículo continua assim, tomai sobre vós o meu jugo. Por que Jesus fala isso, né? Gente, jugo é um instrumento de trabalho, onde dois animais são colocados lado a lado para trabalharem juntos. Então Jesus está me falando, tome sobre vós o meu jugo. Eu já entendo que Ele quer que eu faça um trabalho. O jugo é o instrumento para trabalhar. Tome sobre vós o meu jugo. Esse instrumento, ele era colocado... Você pode pôr a foto? Era aquele negócio ali em cima do pescoço dos bois. Ele era usado muito na agropecuária lá da antiguidade. Porque a força de 2 bois é melhor que a força de 1 boi. Então, para se potencializar o trabalho, que não tinha máquinas, eles colocavam dois animais iguais, da mesma espécie, de igual força, sobre um mesmo jugo, para se dobrar a potência na hora de realizar o trabalho. Então, era um instrumento para trabalhar. E Jesus está falando o quê? Tome sobre vós o meu jugo. Significa o quê? Agora vamos trabalhar. Vem para mim. Deixa seus fardos aqui. Só que ele fala, tome sobre vós o quê? O meu jugo. Quem que está no jugo comigo? Ele. Olha que jugo legal, gente, porque eu me coloco debaixo do mesmo jugo, Ele e eu. Então Ele me chama para trabalhar, e não é para mim fazer as coisas da minha cabeça, não. É para mim trabalhar de acordo com o que Ele quer. Porque Ele está nesse jugo aí. Então, agora venha fazer o que eu preparei para você fazer. Debaixo do meu jugo, é na minha liderança. Aqui eu encontro, gente, propósito. É exatamente aqui que eu encontro aquela questão do,
qual é o meu propósito? Eu não sei para que eu nasci. Tome o jugo dele. Essa é a sua função. Tem gente que fica parecendo um mago. Sabe aquelas pessoas adivinhas? Querendo achar o propósito, como se do nada viesse um anjo celestial do céu. Meu filho, você nasceu para isso. Minha filha, você viajará às nações. Meu filho, você será um pastor. Minha filha... Não. Jesus está falando, vem agora trabalhar comigo. Entra debaixo do meu jugo. O que significa? Agora eu tenho alívio para o meu trabalho, primeira coisa, porque eu estou trabalhando com Ele. O que acontece muitas vezes que a gente vem para Jesus? A gente faz as coisas que a gente acha que tem que fazer. Eu gosto de fazer isso, então eu vou lá fazer. Eu gosto de cantar, então eu vou lá cantar. Eu gosto de pregar, então eu vou lá pregar. Eu gosto de servir aqui, então eu vou lá fazer. Aí fica pesado, porque não é aquilo que Ele pediu. Fica difícil. Eu faço as coisas conforme eu acho que eu tenho talento, sabe? E não, o que ele está falando agora, venha, se submeta e trabalhe comigo. Eu vou aliviar a sua carga no trabalho, você vai fazer aquilo que eu mandar e na direção que eu for. Entenderam como fica leve? Quantas pessoas, gente, é muito comum a gente sentar com pessoas que estão desgastadas do ministério. Vocês já viram pessoas assim, cansadas do ministério? Já sentaram com pessoas cansadas do ministério, por exemplo? Cansadas. Vocês já sentaram com lideranças que têm problema mental por causa do ministério? Vocês já perceberam o quanto que aumentou o número de suicídio entre pastores? Por quê? Gente, eles sabem de cor essa escritura. Porque faz coisas que Jesus não falou para fazer, não pediu para fazer, atende gente que Deus não mandou atender, investe no que não é para investir, se enfia de fazer coisa que Jesus não está. Eu não tenho ninguém para dividir esse jugo, eu pego ele sozinho, vou na direção errada e ainda pego o peso errado. E Jesus me chama para tomar o jugo dele. Isso vai me proporcionar alívio da carga e direcionamento seguro. Então eu vou fazer só o que ele me mandar. Eu vou ter problemas? Claro que eu vou. Eu vou ter cansaço, lógico, gente. O jugo é um instrumento de trabalho. Mas eu não vou ter sobrecarga, peso, transtorno mental, vontade de me matar por causa do ministério, por causa da obra, por causa do que ele me mandou fazer, que está tão difícil que eu quero morrer. Não. Se ele está debaixo do jugo, vai. Pode ser a coisa mais difícil que ele pedir. Se ele estiver junto, vai. A graça de Deus te acompanha na obediência. E tem gente que está em obediência querendo contar com a graça. Aí não dá. Então, e como que faz para tomar o jugo? Então, como é que faz para saber o meu propósito e tomar o jugo dele? Já que para mim saber para que eu nasci e o que eu tenho que fazer, qual que é o meu trabalho, eu tenho que tomar o jugo dele, como que eu vou fazer então? Aí nós voltamos naquilo que a gente sempre fala aqui, gente do céu. Como que eu tomo o jugo dele? Me submetendo a ele, me sujeitando a ele, passando o tempo com ele. Gente, esses dois animais ali no mesmo jugo, concorda comigo que eles passavam horas trabalhando juntos? Horas juntos. Eu não passo tempo com Jesus. Eu não vou saber meu propósito nunca. Eu não passo tempo com Jesus, eu vou ficar minha vida inteira perguntando assim, é da tua vontade isso? É da tua vontade aquilo? Será que é da vontade de Deus isso? Por que eu faço essa pergunta? Eu não estou debaixo do mesmo jugo que ele, então eu não sei o que é a vontade dele, eu não conheço a voz dele, não conheço os caminhos dele, porque se eu estou debaixo do mesmo jugo que ele, eu não fico perguntando, eu simplesmente sigo. É natural. Então tem um problema nisso aqui. Se eu não passo tempo com ele, então eu não estou debaixo do mesmo jugo que ele. Porque se eu passo tempo com ele, eu entendo exatamente a voz dele e o que ele quer que eu faça. Uma vez, olha só, quando eu não tinha compreendido muito bem essa verdade, graças a Deus que foi logo no começo da implantação da igreja.
porque senão eu teria sofrido aí anos até aprender. Talvez eu estaria já desenvolvendo um transtorno, né? Eu atendi uma pessoa, e aí, na verdade, fui eu quem me ofereci para atender essa pessoa. A pessoa nem me pediu ajuda, tá? Fui eu quem detectei o problema daquela pessoa e me ofereci ali, né? Madre Teresa de Calcutá, a boa samaritana. Vamos lá, eu vou te ajudar aqui, fulana, vem cá. E eu gastei assim, irmãos, muitas horas com aquela pessoa, muitas horas mesmo. Eu gastei muito tempo com aquela pessoa, mas um tempo assim exorbitante. Todas as vezes que eu gastava tempo com essa pessoa, eu saía de lá destruída, realmente, destruída, revoltada, sabe? Eu saía de lá aos frangalhos. Resultado, não adiantou nada, tá, gente? A pessoa não mudou um milímetro. Eu perdi absolutamente todo o meu trabalho. Não teve efeito nenhum. Zero. Aí eu fui questionar com quem? Com Deus. Por que é que eu atendi essa pessoa? Essa pessoa não mudou nada. E que não aconteceu. E que não sei o quê. Será que ela não entendeu absolutamente nada do que eu falei? Não, e eu, gente, gastando tempo com a pessoa, orando pela pessoa, intercedendo pela pessoa. E ali toda empenhada em ver aquela transformação, aquela mudança. E por quê? Me desgastei. Ai, que raiva que eu tenho de mim. Por quê? Aí eu questionando o Senhor. Como se Ele tivesse falhado, né? Aí Ele falou para mim assim, eu te pedi. O que eu te pedi é que você esteja à minha disposição. Eu coloco as pessoas que você vai atender. Só esteja disposta. Não te pedi nada. Tipo assim, nem falei com você a esse respeito. Você que quis. Esse não era o jugo dele. Se fosse dele, eu poderia ter gastado as mesmas horas. Poderia não ter dado nenhuma diferença, porque não é todo mundo que vai corresponder. Mas eu não sairia tão revoltada e pesada. Entende a diferença? Não te pedi nada. Não te pedi para fazer isso. Aí, o que mais que eu encontro nele? Tomando o jugo dele, eu encontro alívio da carga e direção, né? E eu encontro instrução correta, gente. Quem que não quer ser instruído corretamente? Quando a gente está com dúvida em qualquer coisa, a gente procura uma referência naquele assunto para tirar a dúvida, não é? E a gente espera ser corretamente instruído por aquela referência. Então, a gente sempre quer uma instrução certa, não é? Se eu estou com problema de saúde, eu vou no médico especialista daquela área. Se eu quero aprender a dirigir carro, eu vou procurar um instrutor de autoescola. Eu sempre vou em alguém que tenha conhecimento para me instruir, porque eu quero a instrução certa. Aí Jesus fala assim, ó, e aprendei de mim. Porque ele tem a instrução correta. Ele não quer que você aprenda de um amontoado de regras, ele não quer que você venha aqui aprender comigo, ele não quer que você aprenda aqui com o pastor, não quer que você aprenda... Não, ele quer que você aprenda dele. Ele tem a instrução certa para te dar. E ele é um professor manso e humilde. É isso que ele fala. E aprendei de mim porque eu sou manso e humilde, tá? A gente vai aprender alguma coisa com alguém, a gente quer aprender algo com alguém que tenha paciência. Ele sabe que você e que eu sou lenta para aprender. Ele vai ter paciência para ensinar. Ele sabe as suas limitações, ele é manso. Ele é humilde, ele entende que você não vai acertar de primeira. Ele vai entender quando você escorregar, não fizer perfeito. Ele é manso e ele é humilde. Então eu tenho que ir até ele para aprender. E quando eu começo a ir até ele, deixar os meus fardos, me submeto ao jugo dele, passo tempo com ele. E aí eu começo a aprender dele, eu vou na fonte. Eu começo a aprender dele. O que acontece quando a gente passa muito tempo com alguém, gente? Quando a gente começa a conviver muito com uma pessoa. A gente logo já adota os jargões daquela pessoa, não é? Se aquela pessoa tem uma mania de fazer uma brincadeira, a gente já pega aquela mania logo ali. O jeito daquela pessoa a gente pega.
Então, quando a gente começa a andar Jesus, a gente começa a andar com Jesus, embaixo do mesmo jugo dele e aprendendo direto dele, a gente começa a ser como ele. Então, a gente vai agir como ele agiria. A gente vai viver a vida como ele viveria. E isso é processual. Não é no meu primeiro encontro com Jesus que eu já vou estar igual a ele no outro dia. Não, quanto mais tempo eu passo com ele, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu me submeto, mais parecido com ele eu fico. Aí eu começo a fazer as coisas como ele faria. Gente, fazer as coisas como Jesus faria é completamente diferente de fazer as coisas como a gente faria. Eu vou dar um exemplo, vou dar uma ilustração. Eu começo a buscar ele, e o que a palavra vai dizer? Buscar primeiro o reino de Deus e buscar primeiro a sua justiça. Eu paro de buscar a minha própria justiça. Porque a gente, às vezes, é cheio de buscar a nossa justiça. Eu tenho os meus direitos. Vou atrás dos... Quem nunca ouviu isso? Vou atrás dos meus direitos. Gente, eu já fiz muito isso por causa do Isaac. Fiz um revestrez para a escola aceitar ele e estudar lá, porque era meu direito. Fiz colocar uma professora exclusiva para ele, eu fiz um estardalhaço. Adiantou alguma coisa? Nada, só me desgastei. Fui atrás dos meus direitos, fui atrás da minha justiça. E gente, eu era sonsa, mas muito sonsa antes do Isaac nascer. O Isaac nasceu, eu virei uma briguenta. Vocês não têm ideia quem que eu era. Uma doida varrida. Porque eu queria a minha justiça, eu queria atrás dos meus direitos, e sabe? Então, quando a gente começa a andar com Jesus, eu começo a buscar o que? A justiça dele. Eu vou atrás do meu direito, desde que essa seja a orientação dele para mim. Eu vou atrás do especialista, desde que essa seja a orientação dele para mim. Eu vou atrás de um advogado para ver aquela causa, desde que essa seja a orientação dele para mim, porque eu não busco mais a minha própria justiça, eu busco a dele. Aí, eu escrevendo essa parte, eu lembrei de um episódio que aconteceu bem essa semana. Eu pedi, o Felipe queria comer um raio de um pastel de queijo. E eu estava sozinha com o Isaac e com ele, eu não podia parar na pastelaria e comprar. Eu pedi pelo iFood o pastel de queijo. Aí chegou o pastel de queijo, o Felipe empolgadíssimo, ele já estava no portão esperando o pastel de queijo. Chegou o entregador com o pastel. Aí o senhor chegou, foi passar o cartão, não passava os cartão, dava erro no sistema do iFood. Tentei outros cartões, não passava débito, crédito, não fazia Pix, nada. Aí ele, não, moço, o problema está no sistema do iFood. E ele ligava para o suporte mandava reiniciar, e nós reiniciávamos, nós fizemos tudo, irmãos. Eu fiquei um tempão lá com aquele senhor no portão da minha casa, tentando pagar aquele raio daquele pastel de queijo. E o Felipe chorando em volta, pedindo o pastel de queijo. Imagine. E o Isaac junto. E aí, ele falou, olha, não vai dar mesmo, tem algum problema no sistema, eu não vou conseguir passar. Eu vou ligar para eles, autorizar e eu deixar o pedido. Gente, era um pastel de queijo. O que é um pastel de queijo? Não custa nada. Isso não ia ter prejuízo nenhum com esse pastel, concorda comigo? E o Felipe chorando por causa do pastel de queijo. E aí, ele ligou para o suporte, tudo, para poder autorizar, deixar o pedido para mim. Sabe o que o suporte falou? Para devolver o pedido, esperar o sistema voltar ao normal, porque estava com um erro mesmo, com todos os entregadores, para depois eu fazer um novo pedido. Gente, era um pastel de queijo. Imagine, a hora que o entregador veio falar isso para mim, ele já veio branco, porque acho que ele pensou, essa menina vai me matar, ela vai assaltar a minha moto, porque o Felipe estava sapateando por causa do pastel. Aí ele falou, essa menina não vai deixar eu sair daqui. Eu já vi na cara dele que ele estava esperando isso de mim. Aí ele veio assim, cheio de medo. Então, é que eu vou ter que voltar com o pedido. Eu falei, não, fica tranquilo. E o Felipe sapateando. Fica tranquilo, moço, pode ir em paz, pode ir em paz. Fiz o que Jesus faria. O que o moço tem a ver, gente? Nada. Pensa comigo. Ele é só um entregador. Aí, entrei com o Felipe gritando por causa do pastel. Eu pensei, vou mandar uma mensagem para o iFood, falando para eles, gente, eu tenho que sofrer o ônus da queda do sistema de vocês. Custava deixar o pastel de queijo para mim, gente. Eu ia escrever isso para eles, eu não tinha nada com isso, eu não tinha que sofrer por isso, concordam comigo? Eu estava no meu direito.
A hora que eu estava cogitando escrever isso, sabe o que Deus falou para mim? Quando eu quero dar livramento para alguém, eu faço o sistema parar, cartão não passar, entregador não chegar. Aí Deus falou comigo, Felipe não ia comer esse pastel hoje. Aí eu entendi que Deus tinha me dado o quê? Um livramento com esse raio desse pastel. Imagina eu passar o final de semana inteiro com essa criança com diarreia e vômito, não é mais transtorno? Eu entendi o que é aí? A justiça dele. Então compensa eu buscar a justiça dele, gente? Compensa ou não compensa? Você acha que eu ia reclamar com isso do iFood? Era a mão dele fazendo o sistema parar para mim não comprar esse pastel. Ele sabia o que ia acontecer. Ele falou para mim, quando eu quero cuidar de alguém, não passa cartão, o sistema falha. Mas ele não ia comer esse pastel. Então, o Evangelho, Mateus 11, 28, é para o nosso dia a dia, irmãos. A gente acha que a palavra de Deus é para o reteteque no culto, para nós rodar no manto. Não, o Evangelho é para o trânsito. O Evangelho é para quando eu vou requerer um direito que às vezes não é meu, ou que às vezes é Deus que está impedindo para me dar um livramento. Essa palavra é para a gente praticar. Então eu tenho que aprender de quem? Dele. Primeiro eu vou para ele, depois eu procuro o médico. Primeiro eu vou para ele, depois eu procuro advogado. Primeiro eu vou para ele, depois eu vou oficializar lá minha reclamação na ouvidoria. Primeiro eu vou para ele. Eu busco primeiro a justiça de quem? Dele. Ele é justo. Aquela situação que te deixa indignado, sabe? Aquela situação que te deixa indignado, que você quer levantar, que você quer espernear, que você quer ir lá tirar satisfação, que você quer ir lá defender aquela pessoa. Confie na justiça dele. Busque primeiro a justiça dele e só siga as coordenadas que ele te der. Aí, o que mais que eu vou aprender? Nele nós encontramos o quê? Uma vida adequada. Porque depois de aprender de mim, ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave aqui também pode ser traduzido como bem adaptado. É um jugo feito na medida para você. Na Palestina, eles costumavam levar os animais para tirar a medida do jugo, para não esfolar o pescoço do animal, entendeu? Então Jesus fala assim, eu vou te dar um jugo suave, um jugo certo, bem adaptado no seu pescoço. Bem adaptado para você, não vai te esfolar não. Não vai te cansar. Eu vou te dar a medida certa do trabalho, daquilo que você consegue levar. Eu vou te dar a responsabilidade, que eu sei que a sua estrutura mental, intelectual, emocional, aguenta. Jesus sabe das suas demandas de casa, sabe que você, a gente é dona de casa, mãe, que a gente é esposa, que a gente o quê? Então ele ia me dar uma igreja para pastorear, para esfolar o meu pescoço? Não, ele dá a medida do jugo certa. Se eu estivesse aqui pastoreando fora do jugo dele, eu ia estar internado no hospital psiquiátrico. Vocês entenderam, irmãos? Então assim, o jugo que ele nos dá é do tamanho da gente. Quando a gente vê alguém com uma vida que é incompatível com a vida dessa pessoa, já viram gente assim? Ela trabalha em 5 empregos. Você olha para ela, é incompatível a vida dela com a própria vida dela. A pessoa tem coisas que ela não pode pagar. A pessoa está andando caboclo de Dolce & Gabbana de ônibus. A pessoa vive uma vida incompatível com a própria vida dela. Que jugo pesado, gente. Assumir uma prestação em 502 vezes no iPhone 15. Qual que é o último iPhone? Para andar de TCC. Irmão, isso é pesado demais. Esse jugo não veio do Senhor. Isso é um jugo que eu não tenho que carregar. Faça só o que Ele falar. Para de inventar moda. Gente, eu sou a pessoa especialista de inventar moda. Pega tudo que você tem feito na sua vida e veja o que é moda que você inventou e o que foi Deus que te mandou fazer. Aí o que você inventou de moda, você para de fazer. E foca em fazer o que Ele te mandou. Vai ficar mais leve, vai ficar mais suave. E vem até Ele.
Às vezes a gente está sobrecarregado com jugo e fardo inadequado que eu mesmo assumi. Eu mesmo peguei essa carga para mim, eu mesmo assumi essa responsabilidade que eu não podia. Eu não soube falar não, muitas vezes. Faz essa coisa para mim. Analisa, da onde vem esse jugo? Ah, não vem do Senhor, não. Ai, me empresta, não dá. Da onde vem esse jugo? Vem dele? Não. Independente do que você esteja passando nessa noite, independente da carga que você leva, pensa aí, eu não sei qual carga você leva, se é um casamento difícil, se é um ministério que está esfolando, se é no emprego, se é problema com os filhos que te sobrecarrega. Deixa eu falar uma coisa para você, não é função sua mudar ninguém. Para de argumentar. Querer ser a quarta pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e Carol. Da onde tem isso? Para de querer argumentar com pessoas para mudar pessoas. O que você tem que fazer é ir até Jesus, lançar seus fardos, é aprender dele. É só isso que você tem que fazer. Foca no seu relacionamento com Deus. Para de querer mudar os outros. Para de querer assumir carga. Para de querer argumentar. Para de querer resolver o problema do outro, sabe? Vai para a oração, entrega para o Senhor, coloca essa angústia, essa carga para Ele. Busca Ele, busca a direção dEle. Não se mova sem que Ele mande, segura, aguenta a sua ansiedade aí. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mesmo que você saiba, a justiça dEle é melhor. Mesmo que você saiba em qual médico você tem que ir, fala com ele primeiro, não gasta dinheiro à toa. Isso vai te poupar de tanta coisa. Fala com ele antes, só se mova se ele te der direção. Se você estiver debaixo do mesmo jugo dele, vai ser natural você saber o que tem ou não que fazer. Amém? Pode se colocar de pé, vamos adorar o Senhor com esse hino. Para a gente finalizar, eu quero que você, nessa canção, você realmente lance diante dele. Lance diante dele esse fardo hoje. Pare de andar com essa pessoa nas costas, com essa situação nas costas, com esse problema nas costas. A sua função é só lançar essa carga diante dele e se relacionar com ele. Você vai só a partir de hoje orar e obedecer. Orar e obedecer. Qual que é a sua função a partir de hoje? Tentar convencer o fulano? Ajudar o ciclano? Carregar tudo nas minhas costas? A minha função a partir de hoje é orar e obedecer. Orar e obedecer. Cansados e oprimidos, vinde a mim. Sobrecarregados, doentes e feridos, vinde a mim. Aquele que tem fome e sede de justiça, vinde a mim. E eu vos aliviarei. Suave, o meu fardo é leve, meu reino é firmado em justiça e poder. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz.